Oi, meus irmãos amados, tudo bem com vocês? Há quanto tempo eu não venho aqui, né? Me perdoe pela minha ausência. Mas aconteceu que, para quem conhece, né, o que aconteceu esses últimos tempos na minha vida, sabe que, é, eu me mudei, né, de lugar. Eu morava em Brotas, agora atualmente eu estou, em São Paulo. E então, durante esse tempo, antes de eu vir, eu tava, naquela correria de se organizar para viagem. E depois que eu cheguei, eu estava na fase, né, de adaptação, de organizar o meu tempo, tudo bem direitinho. Então, eu dei aquela bela sumida, né, aqui do canal. Mas aqui estou, pra glória de Deus. E eu estava com muita saudade de vocês, né? A maioria que me conhece, mas tem pessoas que vieram através da internet, né, que viu o meu vídeo e se inscreveu aqui, então está aqui. A maioria conhece a minha história, sabe, né, que, foi bem corrido esses dias e ainda tá sendo corrido, porque, pra glória de Deus, assim que eu cheguei aqui, já comecei a trabalhar. Mas eu vou tentar colocar pelo menos um vídeo no mês, tá certo? Eu creio que em nome de Jesus vai dar tudo certo, porque eu sinto saudade de vir aqui falar com vocês, de vir aqui repassar a palavra do Senhor, porque é algo que eu recebi de graça e é algo que nós temos que dar de graça, né? Assim como eu fui alcançado pelo poder da palavra, pela presença do Senhor Jesus, eu também quero repassar, né, essa palavra tão maravilhosa, tão edificante ao nosso espírito, ao nosso coração, para outras pessoas, né? E por que não através do meio dessa comunicação? Então, eu tô vendo aqui, ó, o tema de hoje vai ser sobre resiliência. É uma palavra, né, que, a gente não usa tanto, mas é algo que nós temos, né? Muitas das vezes nós nos sentimos incapazes, mas eu acredito que cada um de nós que não desiste fácil, que sempre está ali resistindo, independente da situação, eu acredito que nós temos isso no nosso coração, nós temos resiliência. E o texto, né, como referência, como inspiração que eu trouxe, né, como o nosso maior inspirador de resiliência, de persistência, de nunca ter desistido, é o nosso Jesus Cristo, né? Que lá em Isaías 53, e eu vou ler apenas um versículo até o 6, do 4 até o 6, que vai falar assim, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados. Ele estava aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a sua iniquidade. Toda a nossa iniquidade o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo. Ele pagou o alto preço por cada um de nós. E aqui nós estamos, né, com a chance de viver diferente, com a chance de falar assim: Senhor, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu não estou bem, mas eu tenho a chance de viver diferente porque o Senhor pagou um alto preço por nós. E eu preparei aqui, eu até escrevi, né, tudo que Deus falou no meu coração através dessa palavra resiliência. E então, como eu já falei, né, o texto bíblico como inspiração eu já li para vocês. E eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês meditam e vocês respondem essa pergunta para você mesmo, falando com Deus. Ó, você já passou por alguma dificuldades, luta, provação e saiu cada vez mais forte do que entrou? Então, você já, alguma situação da vida de vocês, algum momento da vida de vocês já passaram por momentos difíceis que você imaginou não conseguir, imaginou não suportar, mas você, depois daquela aprovação, você saiu mais forte. Você já passou por essa situação? Então isso chama-se resiliência. Você resistiu no meio daquela turbulência, você resistiu no meio daquela tempestade. Porque resiliência é isso, é depois de um tumulto, é depois de uma situação bem complicada que você passou,
você consegue se manter firme, você consegue ali prosseguir, mesmo diante de tanta dificuldade. Porque, meus irmãos, vai existir muitas situações de pessoas que passam por essas situações que vai ficar fechado, que vai ficar ferido, que por muito tempo vai se fechar por aquela situação, não vai nem querer saber, vai ficar altamente machucado, vai ficar altamente resistente àquela situação que você passou. Mas nós não devemos, como é que se diz? A gente não devemos paralisar naquela situação, nós devemos ter resiliência. Depois de nós passarmos por uma situação complicada, nós temos que continuar firme, nós temos que entender, nossa, é pela fé, eu tô aqui pela fé, eu resisti pela fé, eu suportei tudo isso pela fé, porque o meu Deus que habita em mim é maior do que qualquer problema que eu possa enfrentar. É sobre isso. E aqui eu anotei que fiz uma anotação aqui desse jeito. O verdadeiro cristão precisa estar preparado para passar por algumas dificuldades, sem perder a fé em seu Salvador. Então é sobre isso. É sobre eu passar por situações difíceis e eu entender que ali naquela situação a minha fé ela tem que ser fortalecida cada vez mais. E aqui continuando, ó, os que possuem fé em Cristo, quando sai de uma situação desse tipo, se torna cada vez mais forte e usa essa experiência como aprendizado. Esse termo, ter resiliência, se aplica perfeitamente a nós cristãos, pois Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Quem já assistiu aqui os meus vídeos vai ver que eu falo sempre esse versículo, né? Que se encontra lá em João, capítulo 16, 33. Eu falo muito sobre isso, sobre a gente entender que no mundo nós vamos sim ter aflição, mas lembra da leitura lá no início que eu falei? Ele já pagou o alto preço. Então, todas as lutas que pode vir sobre nós, nós vamos resistir, nós vamos conseguir ultrapassar elas, porque em Cristo Jesus já foi pago todos os nossos pecados, já foi pago todas as nossas transgressões, ele pagou o alto preço, preço de sangue, preço de soar sangue, foi um alto preço. E aqui nós estamos. Resista, continue firme que você vai sim conseguir. E se você não conseguir aquilo que você tanto almeja aqui na Terra, não se preocupe, nós não somos aqui, nós estamos aqui só de passagem. Então isso traz um alívio muito grande ao nosso coração. Então eu trouxe aqui 3 marcas de resiliência na vida cristã. E eu trouxe a referência Bíblia porque ela é a única regra de fé e prática, é a Bíblia Sagrada, que nós temos que ter ela como, entendeu? Como o nosso, como é que se diz? O nosso alimento. O nosso verdadeiro alimento é a Bíblia Sagrada, é o caminho que nos leva até Jesus, é o caminho que nos conduz, né, a estar de acordo com a vontade de Deus. E a primeira referência que eu trouxe se encontra lá em Hebreus capítulo 11, apenas um versículo, que é um que vai falar assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Você já se imaginou em uma situação a qual você vê, nossa, como pode isso acontecer? Como pode eu conseguir passar dessa situação? Será se eu vou conseguir resistir a tudo isso? Você já se perguntou? Será se eu vou conseguir resistir a tudo isso? Mas, meus irmãos, a fé é aquilo que a gente não vê. Então é através da fé, você acreditando naquilo que Deus tem para você, você acreditando nas promessas de Deus sobre a sua vida. Então é através da fé. E a outra que eu trouxe é também em Hebreus capítulo 6 e o versículo 19. Vai que ler para vocês, tá bom? Que vai falar assim: a qual temos por âncora da alma, segura firme, que penetra além do véu. Vou estender até o 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, para que sempre, segundo a ordem de... Então, é sobre isso. É sobre nós
acreditar, é sobre nós ter fé que Jesus, ele já veio, ele pagou o preço por você. Ele foi o nosso maior exemplo aqui na Terra de que ele teve uma imensa resiliência. Ele teve resiliência naquilo que ele estava fazendo. Ele teve resiliência na promessa do Senhor, por mais difícil que seja, por mais difícil que foi a sua vida aqui na Terra, Jesus, ele teve a resistência. Inclusive, eu trouxe 2 exemplos de resiliência na Bíblia. Foi o do próprio Jesus e o de Paulo, que é pra gente fechar, né? Eu não vou prolongar aqui o vídeo, para que o vídeo não fique tão longo, mas eu não poderia deixar de trazer um exemplo de Jesus Cristo e trazer um exemplo de Paulo, né? Tem vários outros exemplos. Se eu fosse trazer aqui, ia dar um vídeo bem grande, né? Então, eu vou começar aqui por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi abandonado pelos seus pais, foi expulso da sua cidade natal, foi abandonado pelos próprios discípulos, foi humilhado, subjugado, ferido, cuspido em seu rosto, deram-lhe vinagre para beber, coroaram-lhe com uma coroa de espinha e açoitaram-lhe, mas tudo suportou, sem revoltar-se e sem desobedecer a Deus. E isso, né, nem tipo, é só um pouco que eu tô falando do que Jesus passou, do que Jesus resistiu. E aqui eu vou falar sobre a resiliência de Paulo. Lá em 2 Coríntios 11, 25 e 27, você vai ver direitinho. Então eu peço que você abra aí a sua Bíblia na sua casa, que você confere, tá certo? 2 Coríntios 11, 25 e 27 a 27, ó. Foi açoitado 3 vezes com varas, apredejados uma vez que chegou quase à morte, sofreu 3 vezes naufrágios e era muito perseguido em todos os lugares. Em sua segunda viagem missionária, Deus lhe deu essa palavra de ânimo, pois ainda havia muita coisa para acontecer. E o que aconteceu? Quando ele falou ao coração de Paulo, que ainda haveria muitas coisas que iriam acontecer, ó. E muito ele ainda sofreu após essa injeção de ânimo. Paulo passou sede, passou fome, frio, nudez, mas combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Então, a gente sabe que ele também passou por várias outras coisas, né? Mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele mesmo fala que ele sabe o que é riqueza, ele sabe o que é ter fome. E como aqui mesmo eu falei, passou por nudez, passou por várias coisas difíceis. E você? Como tem sido a sua resiliência? Você tá tendo resiliência diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades? Como que tá sendo? Como você tá prosseguindo? Você tá parando na sua situação e achando que não existe, que não tem mais jeito? Mas, irmão, tem jeito sim. Eu sou um exemplo vivo disso. Desde que eu aceitei Jesus, eu passei e passo, né, por provações. Todos nós que buscamos a Deus, todos nós, mas eu tô buscando a Deus, era para ser diferente. Não, a gente passa por situações difíceis. Eu já passei por situação que eu pensei, nossa, meu Deus, eu não vou conseguir. Tudo que eu quero é acordar e não viver mais, porque eu acho que eu não vou conseguir. E quando eu olhar para trás, que eu vejo aquela situação que um dia me doeu, que num dia era dor de morte, que num dia era uma dor imensa na alma, que eu tive resiliência, que eu resisti, que eu esperei na promessa, que eu esperei na vontade de Deus. Quando eu olho lá para trás, Deus passou. Meu Deus, aquilo que um dia eu achei que não ia passar, passou. Então eu fico assim, meu Deus, como vale a pena? Como vale a pena eu esperar em Ti? Como vale a pena eu acreditar nas Suas promessas? Como vale a pena eu continuar firme, mesmo que num momento eu olho para um lado e outro e eu vejo que não há solução. Mas pela fé, a fé é aquilo que você não vê, mas é aquilo que você acredita que ainda vai acontecer. Então, meus irmãos, é sobre isso. Resiliência, tenha resiliência. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus é com você. Deus te ama acima de todas as coisas.
E eu acredito naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Continue firme, não desista. E é isso. Em nome de Jesus, hoje é o quê? Hoje é 7. Hoje é 7. E em nome de Jesus, eu creio que em dezembro eu volto aqui com outro vídeo. Eu não vou prometer trazer mais vídeo ao mês, porque como eu falei, tá bem corrido, mas eu não vou esquecer, eu não vou desistir, porque eu lutei muito para nós conseguirmos 1000k, para nós conseguirmos aqui estar nesse canal, estar aqui por esse meio de comunicação para passar a palavra do Senhor. Então eu não vou desistir, porque maior é quem está comigo do que a minha luta, do que a minha correria, do que o meu cansaço, maior é Deus. E eu não vou desistir, vamos ter resiliência. Então é isso, fique com Deus, que Deus abençoe e repasse esse vídeo para outras pessoas, que a paz de Deus esteja com todos vocês. E é isso, beijos e até a próxima, para a glória de Deus.